A Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto foi criada em 2014 com o objetivo de promover os direitos reprodutivos no contexto português. A segunda edição do inquérito Experiências de Parto em Portugal, 2015-2019, foi lançado no final de 2019 e era composto por 88 questões. Teve por objetivo aferir as características dos partos, a satisfação das inquiridas e a identificação de eventuais situações de abuso, discriminação ou desrespeito vivenciadas, assim como o impacto da experiência de parto. Os resultados que vamos apresentar dizem respeito a 7.555 respostas referentes a partos ocorridos em todo o território nacional entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019. Estes resultados são anteriores ao contexto de pandemia de Covid-19. Mais de metade das inquiridas tinha entre 30 e 39 anos, sendo a média de idades da amostra de 33 anos e 34 anos a idade modal. 97,78% das mulheres eram de nacionalidade portuguesa, sendo as respostas sobretudo provenientes de mulheres residentes nas grandes áreas metropolitanas de Portugal. A formação das inquiridas oscilava entre o ensino básico e a formação pós-graduada, sendo a amostra maioritariamente composta por mulheres com formação superior. 69,93% das mulheres eram primíparas. Das 7.555 inquiridas, 69% pariu vaginalmente. Desses partos, 65% foram eutóxicos, 28% com ventosa e 7% com fórceps. Uma mulher partilhou: poder escolher a posição e ninguém me dizer o que tinha de fazer, podendo ouvir o meu corpo e respeitar o que o corpo me pedia, quando precisar faça força, foi determinante para uma excelente experiência de parto. Relativamente às cesarianas, que foram um total de 31% da nossa amostra, 61% das cesarianas foram intraparto, ou seja, foram partos planeados para serem vaginais que acabaram em cesariana, e 39% foram cesarianas programadas. As inquiridas com uma cesariana intraparto foram as menos satisfeitas com a sua experiência. Manifestaram sentir-se mais condicionadas ao expressar a sua opinião, menos envolvidas nas tomadas de decisão, menos apoiadas pela equipa, menos seguras e menos confiantes. Um dos dados que mais saltou à vista relativamente às mulheres que tiveram uma cesariana foi a diferença entre as que tiveram uma cesariana programada e as que tiveram uma cesariana intraparto. De forma consistente, as parturientes deste segundo grupo demonstraram em várias perguntas que sentiam menos satisfação em relação à sua experiência de parto. A sensação de falta de controle, que a evidência já veio demonstrar ser tão importante para uma mulher, pode ser um dos fatores que explica este dado. A qualidade da comunicação com os profissionais é mais uma das dimensões determinantes na qualidade da relação com a equipa de profissionais. A maior parte das mulheres sentiu-se emocionalmente apoiada e informada pelos profissionais de saúde que as assistiu, variando em função do tipo de parto. Mais uma vez, a diferença bastante significativa entre a percepção das mulheres que tiveram cesariana intraparto e cesariana programada. Alguns testemunhos de mulheres dizem: para mim foi muito importante a confiança na obstetra, sempre teve em conta a minha opinião e como queria o meu parto. Havendo maior apoio nesta fase, teria tido uma experiência muito melhor. De todas as inquiridas, apenas 19% afirma ter entregado o seu plano de parto às equipas que as assistiram. Ainda se denota uma grande falta de conhecimento acerca do que é um plano de parto. Ao longo de todo o inquérito, estes foram alguns dos testemunhos que fazem referência a planos de parto por parte das inquiridas. A equipa foi sempre muito correta e respeitosa comigo. Cumpriu o possível do meu plano de parto e não podia ter corrido melhor. Fiz plano de parto, mas não tive tempo de o entregar. O meu plano de parto foi respeitado, mas passei a gravidez toda a ter de bater o pé. A maioria das inquiridas afirma ter dado o seu consentimento quando foram necessárias intervenções no parto. No inquérito, para todas as intervenções que aconteceram no parto, foi perguntado às mulheres se lhes tinha sido pedido ou não consentimento para as mesmas. Embora as respostas variem consoante a intervenção e desfecho do parto, podemos afirmar que a grande maioria consentiu. De resto, seria interessante conseguir aferir como foi pedido esse consentimento, que escolhas foram dadas
e se houve lugar para a recusa informada. 30% das 7.555 mulheres que participaram neste inquérito afirmam ter sido vítimas de abuso, desrespeito ou discriminação. As intervenções não consentidas são apontadas como a forma mais recorrente dessa violência. Outras formas apontadas foram relação deficiente com os prestadores de cuidados, 50,9%, abuso verbal, 43,5%, e abuso físico, 36,8%. A indução do parto é o processo ou tratamento que estimula o início do trabalho de parto. Pode ser realizado através de métodos farmacológicos ou mecânicos. Geralmente é proposta quando existem preocupações relativamente à saúde da mãe e ou do bebê. Nos países ocidentais, estima-se que 1/4 das mulheres grávidas têm o seu trabalho de parto induzido clinicamente com tratamento medicamentoso. Das nossas inquiridas, 62,4% referiu não ter tido um parto induzido e 37,6% um parto induzido. A evidência tem vindo a demonstrar de forma consistente que a liberdade de movimentos durante a primeira fase do trabalho de parto e a possibilidade de adotar posições verticais têm benefícios físicos e psicológicos para as mulheres, incluindo a redução do risco de cesariana, maior independência e sentimento de controle durante o trabalho de parto e maior satisfação com a experiência. Das nossas inquiridas, apenas 52,8% das mulheres que tiveram parto vaginal afirma ter tido liberdade de movimentos durante o trabalho de parto. Já sem liberdade de movimentos durante o trabalho de parto, declararam ter estado 47,2% das mulheres com parto vaginal e 67,6% das mulheres com cesariana. As posições verticalizadas durante a expulsão podem aumentar o espaço disponível na pelvis até cerca de 30%, dando mais espaço ao bebê para nascer. As contrações também são mais eficazes e a gravidade ajuda na descida do bebê. Entre as inquiridas que tiveram partos eutócitos, 56% referiu ter parido em posição semideitada e 31,8% em litotomia. Durante a pandemia por Covid-19, uma das questões que tem gerado maior insatisfação e contestação por parte das mulheres e das famílias é o incumprimento do direito ao acompanhamento durante o trabalho de parto, o parto e o puerpério. O apoio emocional e físico constante e ininterrupto durante o trabalho de parto e parto é uma das recomendações da OMS suportada pela evidência científica. Da amostra, 78% das mulheres afirmam ter tido acompanhamento durante todo o parto. Quando questionadas acerca de quem entre profissionais e pessoas da sua escolha esteve presente no momento do parto, as inquiridas indicaram com maior frequência a presença do parceiro ou da parceira, bem como de enfermeiros especialistas e médicos ou médicas obstetras. Das 7.555 inquiridas, apenas 144 referiram ter tido a presença de uma doula durante o parto. A não separação da mãe e bebê depois do parto é essencial para o estabelecimento de vínculo entre ambos e a evidência veio também demonstrar efeitos nos níveis de satisfação das mulheres com a sua experiência, nas taxas de amamentação, assim como na saúde física e emocional de ambos. Na relação entre o vínculo e o tipo de parto, verificamos que o parto vaginal é, em média, o mais favorável ao estabelecimento precoce da relação com o recém-nascido. Na sua maioria, as mulheres, independentemente do tipo de parto, referem-se estar orgulhosas de si mesmas, não sentem arrependimento, nem consideram que falharam. Para a generalidade das inquiridas, um parto ideal é um parto vaginal, sem dor, que se inicia de forma espontânea e é assistido por um ou por uma profissional da sua escolha. Para concluir, os resultados do inquérito mostraram, de uma maneira geral, que as mulheres se declaram satisfeitas com as suas experiências. No entanto, essa satisfação não é alheia ao tipo de parto, sendo as mulheres que tendo passado por um trabalho de parto e acabaram por ter uma cesariana, aquelas que se consideram menos satisfeitas com as suas experiências. Os resultados do inquérito revelam existir uma relação estatisticamente significativa entre a percepção de controle das mulheres e a sua satisfação relativamente ao parto. Quanto maior é o sentimento de controle, maior é a satisfação. Este sentimento de controle não significa, no entanto, que tudo tenha corrido como esperado, mas sim que as mulheres foram envolvidas no processo, estiveram em comunicação com as equipas e foram sendo consultadas a cada passo sobre as decisões relativas ao seu corpo e ao seu bebê. Para conhecer em maior detalhe estes e outros resultados do inquérito às experiências de parto em Portugal 2015-2019, por favor consulte o site da Associação ou entre em contacto connosco.